Galerinha, tudo bem com vocês? Pronto, ó. Nós iremos dar continuidade, né, ao nosso assunto, certo? E para isso, nós iremos responder, né, e aderir agora a uma classe gramatical de suma importância, que é conjunções. Eu sei que vocês já passaram por ela, né, já sabem um pouquinho, mas ela tem muito a ver com o período composto que nós estamos estudando. Nós passamos pelas orações subordinadas substantivas. Nós passamos pelas orações subordinadas adjetivas. E, consequentemente, com a utilização das conjunções adverbiais com valor adverbial, nós iremos passar pelas conjunções adverbiais de advérbio. Ok? Então, nas nossas conjunturas, né, nós temos algumas conjunções. Professor, vai depender do contexto também. Claro, sim, vai depender do contexto. Mas, ó, vocês vão ter que dar uma decoradazinha, né? Agora entenda, não é aquela decorada em que você decora agora e daqui a pouco esquece. É aquela decorada que você tem que fixar, porque isso é de suma importância mais à frente para você. Presta atenção comigo. De acordo com como você coloca a conjunção, ou que tipo de conjunção você coloca, você consegue modificar a sua interpretação frasal, a sua interpretação oracional. Entendeu? Então é muito importante essa conjuntura da conjunção que você saiba utilizar ela. Porque a depender do modo como você a utiliza, a agrega, a coloca dentro do seu contexto, dentro da sua oração subordinada, você tem significado semântico e sintático diferente para com ela. Você tem uma conjuntura diferente. Não é à toa que elas estão subdivididas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais, tá? Não é à toa que elas estão aí agregadas, né? Existe uma conjuntura, existe um nome propriamente dito para que a utilização delas seja encadeada aí e seja encadeada com este nome, com esta nomenclatura. Entendeu, pessoal? Então tudo depende desse modo, né, de confeccionar, de inserir-se dentro desse contexto. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá sussa? Tá beleza. Bom, então, pessoal, o modo como ela se comporta, nós podemos detectar como a causal. A causa, motivo, razão, né? E algumas conjunções causais são porque, já que, uma vez que, como. Então, se você pega essa conjunção ou essas conjunções e coloca em qualquer contexto, na maioria das vezes, o valor semântico dessa conjuntura oracional adverbial vai ter um valor de causa. Por exemplo, como cheguei tarde, não consegui apresentar o trabalho. Qual foi a causa de você não apresentar o trabalho? Devido que eu cheguei tarde. Porque eu cheguei tarde, uma vez que eu cheguei tarde. Então, por quê? Uma vez que, como, já que. Você tem uma conjuntura causal. De causa. Explícita aí. Tá tranquilo? Tá favorável? Conjunção comparativa. Presta atenção. É você comparar. É você colocar algo comparando com o outro. Vamos lá. Como, quanto, mais, quanto menos. Aí você vai dizer assim, professor, é a mesma conjunção causal, eu vejo embaixo na comparativa. Justamente. Lembra que eu disse que na maioria dos casos? Então,
esse como aí, pessoal, ele tem papel primordial. Ele pode ser causal ou ele pode ser comparativa. Mas aí depende do contexto. Presta atenção. Estudei para a prova tanto quanto deveria. Estudei para a prova como deveria. Como aquele rapaz. Como aquela moça. Note que você está fazendo uma determinação comparativa e não mais já de causa. Você não está fazendo mais comparação. Você não está fazendo mais causa. Você está fazendo uma comparação adjunta disso. Ok? Tranquilo? É o contexto. Concessiva, eu quero deixar para vocês claro o seguinte, ó. Embora, ainda que e mesmo, são conjunções concessivas que dão uma ideia de concessão. Preste atenção. A dica que eu vou dar. Normalmente, as conjunções concessivas, elas vêm agregadas com verbos no modo subjuntivo, que indicam incerteza. Por isso dá essa ideia de concessão. Presta atenção. Embora estivesse cansado, Paulo foi à academia. Embora estivesse cansado. Ou seja, ele aparentava estar cansado, mas assim, eu não estou afirmando, não estou delineando, eu não estou contextualizando. Então, é uma concessão de fatos. Por isso, é chamada de concessiva. Agora, vocês notem que nesta conjuntura, nós não verificamos a ideia de causa e de comparação, como a depender do contexto pela preposição como. Ok? Condicional. Também está tranquilo. É uma condição que a gente fornece. É uma condição. Caso, desde que, a menos que, se. Caso e se são preposições utilizadas veementemente para caracterizar uma condição. Prestamos atenção. Estaremos na biblioteca caso você precise. A condição de nós estarmos na biblioteca é só se você precisar. Então é uma condição que estamos aderindo, caracterizando. Percebeu a ideia de condição? Ok? Consecutiva. Consecutivas. Pessoal, consecutivas é até uma conjunção até legal da gente detectar. Indica uma consequência. Presta atenção. Presta atenção. O professor pulou a conformativa aí, né? Mas ele volta já. O meu susto foi tão grande que desmaiei. Perceberam a ideia de consequência? Consecutiva é a ideia de consequência. O susto foi tão grande que desmaiou. Professor, eu poderia dizer que foi uma causa? A causa do desmaio foi o susto? Você poderia sim dizer, mas com a conjunção aderida da forma correta. Mas note que a conjunção que está utilizada aí é tão, tal, tanto que. Vamos mudar. O susto foi como o susto. Pronto, mudei. Presta atenção. Como o susto foi grande, desmaiei. Agora sim você tem uma causa. Porque você utilizou a conjunção como, determinando a causa do seu desmaio. Só que neste caso aqui, você está indicando a consequência. Que o susto foi tão grande que você desmaiou. Então, a utilização desta conjunção, você muda semanticamente o seu significado. Deu para entender? Tá tranquilo? Conformidade, que o professor purou. Dá uma ideia de... Essa é fácil. Segundo, conforme. É uma ideia de conformidade. São as conformativas. A data da entrega do relatório foi adiada conforme combinado. Segundo combinado. Como combinado. Professor, esse como aí de novo. Justamente. Pessoal, presta atenção. Se você coloca o como combinado, você dá para substituir como por porquê.
como a gente adere na frase anterior, lá na primeira frase da causa? Não tem uma ideia de causa aí. A data de entrega do relatório foi adiada, como combinado. Qual é a causa? Que causa é essa? Que comparação é essa que você está fazendo? Note que não tem aí essa ideia de comparação. Por isso da ideia de conformidade. E outra, esse como aí, caso você coloque um como aí no lugar de conforme, dá para você substituir por conforme, por segundo. Entendeu? Esse é o erro. Português não é matemática, então você precisa estar aderindo dessas características. Pessoal, finalidade. Da ideia de fim. Fácil, presta atenção. Para quê? A fim de quê? E que? Comprei todos os ingredientes a fim de fazer um bolo. Pronto. Qual é a finalidade? Fazer o bolo. Por isso comprei os ingredientes. Pronto. Beleza. Firmeza. Proporção. Indica uma proporcionalidade. À medida que, a proporção, que, com quanto mais e mais. À medida que estudo, sinto mais preparada para o concurso. A proporção que você estuda, mais preparada você vai ficar para o concurso. Isso é uma proporção. Né? Quanto mais você estuda, mais você aprende. Isto é uma ideia proporcional. E é tempo. Aquele que indica tempo, né? Temporal, as temporais. Quando, antes que, logo. Antes que anoitecesse. Pronto, pessoal. Antes que, está indicando tempo. Quando anoitecesse, está indicando tempo. Entendeu? Agora, prestem atenção, após explicar essas características, presta atenção nas nuances abaixo que tem aí, nesses traços abaixo. O como. Como estava chovendo muito, não saiu. É uma causa. A causa de você não sair, que estava chovendo muito. Substitua por porquê. Porque estava chovendo muito, não saiu. Tá beleza, tá filé, então é uma causa. Você pode substituir por outra conjunção do mesmo nível, que é o porquê. Por isso vai ser causal. Conformativa. A receita, como indicou o médico, foi seguida devidamente. A receita, conforme indicou o médico, segundo o médico. Tá vendo que você não tem uma ideia de comparação aí? Tá vendo que você não tem uma ideia de causa aí? Entendeu? Por isso, certo? E no fim, a mulher dormiu como bebê. Você está comparando. Tem como você colocar uma causa aí? A mulher dormiu porque um bebê. Não tem você colocar um porquê. A mulher dormiu conforme o bebê. Está indicando conformidade em que aí? Não tem. Então você está fazendo uma adequação comparativa. Ok, pessoal? Esse é o nosso assuntinho de conjunção. Mas não se preocupe, que passo a passo a gente chega lá. Com muita paciência. Tchau, saudade de cada um. Até breve.